Paz, amados, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tudo bem com vocês? Queridos, quero compartilhar com vocês um versículo na palavra do Senhor que se encontra em Marcos, no capítulo 6, capítulo 7, na verdade, o versículo 6, tá bom? Capítulo 7, versículo 6, que diz assim, eu vou ler aqui só esse versículo. E ele respondendo disse-lhe, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aí, versículo 7. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes as tradições dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a essas. E dizia-lhe, bem validais o mandamento de Deus para guardares as vossas tradições. Aleluia. Porque Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe. Quem maldizer ou o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Porém, vós dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderia aproveitar de mim é corba, isto é, oferta ao Senhor. Amém? Somente até aqui. Então, aqui em Marcos no capítulo 7 está falando sobre a tradição dos anciões. Jesus vem refutando aqui a heresia desses homens que eles estavam reunidos, né? E os fariseus também. E Jesus aqui vem ignorando eles em muitas coisas e falando para eles a hipocrisia desses homens. E justamente nesse versículo 6, eles faz, aqui no versículo 5 mesmo, eles fazem uma pergunta, né? Os fariseus, os escribas, interroga muito a Jesus, querendo questionar Jesus, querendo pegar Jesus em alguma falha, em algum erro. Mas o que eu quero dizer é que hoje também é a mesma coisa, né? Tem muitos homens, muitas mulheres que querem pegar sempre uma falha de alguém, o erro de alguém, para poder aí condenar, para poder aí ir para cima mesmo e atacá-lo. Neste caso, Jesus aqui é o nosso Deus, e ele sabe muito bem quem são aquelas pessoas, e já foi profetizado por Isaías como os judeus faziam. Eles tinham a lei, eles tinham a ordenança na lei de Moisés, e eles ainda guardavam, e eles aplicavam na vida cotidiana deles. Lavar tudo, lavar a cama, lavar os copos, se saísse tinha que voltar, praticar isso, praticar aquilo, costume deles na lei. Aí Jesus vem e fala, e ele respondendo disse-lhe, Jesus vai, eles fazem as perguntas para Jesus, indaga Jesus em muitas coisas, e eles aqui interrogando justamente a Jesus, porque os discípulos de Jesus não lavou as mãos, não se banhou como eles, não limpou nada, e eles questionaram por que teus discípulos também não faz assim com nós, não guarda a tradição que nós guardamos, que nós praticamos. Justamente é hoje que a gente vê, né? A gente vê justamente isso nos templos, né? Naqueles lugares, porque vocês não fazem isso, porque vocês não fazem aquilo, nós fazemos, se vocês não fazem, vocês estão perdidos, sempre querendo pôr uma regra, alguma coisa, né, na vida do ser humano. Eu não estou dizendo para gente não ter os bons costumes, não estou falando para gente ser sujo, para gente não tomar cuidado com a saúde, não, né, com a higiene, não estou falando disso, isso tem que ter. Mas o que eu quero dizer é a hipocrisia sobre a religiosidade do homem, né? Com as leis e homens. Então Jesus vem aqui refutando e falando justamente. E ele respondendo disse-lhe, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Jesus está falando, bem que Isaías profetizou sobre vocês, seus hipócritas. Hipócritas é um mentiroso, né? É uma hipocrisia, a pessoa finge ser o que não é. Aí ele diz, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles honram a Deus, honravam a Deus com os lábios, só de boca. Mas a alma deles, o íntimo deles, estava longe de Deus. É justamente esse pequeno versículo que estou compartilhando comigo e com vocês. Para nós não ser hipócritas,
Queremos aplicar tantas coisas, falamos tantas coisas. Honra o Senhor com os lábios, de várias maneiras, de tudo quanto é jeito, mas o coração está longe do Senhor. Não é nada disso. É de boca para fora. Não é uma verdade nata, íntima. Porque aqui Jesus vem falando justamente com eles, que Isaías já profetizava que esse povo honrava o Senhor, honrava a Deus, mas de boca para fora, e já estava escrito. Hoje serve para nós também. Não ser igual esses fariseus, igual esses saduceus, igual os judeus faziam. Queriam tudo naquela regra. Aí no versículo 7, para nós concluir aqui, ele diz assim: em vão, porém, me honram. Em vão, vazio, inutilidade, não presta para nada. Honrar a Jesus somente de boca é um vazio. De que adianta ir no templo? De que adianta fazer isso? De que adianta fazer aquilo? Somente de boca, mas dentro de si, na alma, não honra nada. Nós devemos tomar cuidado. Eu devo tomar cuidado e observar justamente a fidelidade em Cristo, em tudo que eu vou fazer, que eu vou praticar, seja para a glória realmente do Senhor. Ou então é melhor dizer que não, para mim não ser um hipócrita, um mentiroso. Ah, você é cristão, você é seguidor, sou, você amo sim Jesus e tal. Mas na verdade é hipocrisia pura, eu falo de boca, mas a minha alma, o meu coração não está nem aí para Jesus, estou fora. Entendeu? Não vou obedecer coisa nenhuma, não vou guardar algumas coisas que Jesus falou, coisa nenhuma, estou falando para poder agradar. Hipocrisia pura, o Senhor está falando, e isso é um grande despertamento para os nossos dias de hoje, né, irmãos? Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homem. Doutrina quer dizer ensinamento. Jesus está dizendo, doutrina de homem, ensinamento de homens. Me honram, mas guardando ensinamentos de homens, né? Doutrinas que são mandamentos de homem. O homem ali doutrina, ele que dita, ele que diz o que deve ser, mas é um ensinamento que partiu do homem, não de Deus, não de Jesus. Então ele está dizendo justamente isso. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, aí ó, mandamento de homem, por quê? Deixando o mandamento de Deus, deixando a orientação de Deus, não guardo realmente como Deus falou, retendes as tradições dos homens. Não obedecendo a Deus, o que é que eles fazem? O que é que eles guardam? A tradição dos homens. O que os homens ensinaram, o que os homens estão ensinando. Então, por isso que muitas pessoas estão sendo lesadas, né, no mundo do reino. Por quê? Porque as pessoas não meditam, não buscam a direção do Espírito Santo, para que o Espírito Santo de Deus nos ensine, como está falando aqui, para a gente não ser hipócrita, doutrinas de homem, cultura de homem, e coisas, fala de Deus de boca para fora, mas não honra. Ele está falando, de que adianta a gente perder tempo como cristão? Aí ele diz, porque deixando o mandamento de Deus, retende a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazer muitas outras coisas semelhantes a essa. Não só lavava os jarros e os copos, mas fazia muitas outras coisas que não significava para nada. Então só honravam o Senhor de boca para fora. Será que hoje não tem ninguém mais honrando Jesus de boca para fora? Fala, faz, até mostra e tal, uma certa santidade, outras coisas mais, mas de boca para fora não serve de nada, né? Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homem. Em vão, vazio, sem sentido, sem nexo, sem propósito, sem direção, sem fidelidade verdadeiramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tomo muito cuidado com isso e venho tomando mais e mais, porque aquele que diz que não tem pecado não passa de um mentiroso. Não pecamos mais como antes, mas nós somos falhos. E é por isso que nós nos ajoelhamos e pedimos ao Senhor perdão das nossas fraquezas, nossas falhas, verdadeiramente, sem hipocrisia, com um desejo nato dentro de si de que realmente somos necessitados do Senhor. Somos totalmente necessitados da misericórdia, do amor e da graça dele. E quando tem essa sinceridade dentro de nós não somos hipócritas. E nós também não precisamos fazer tantas coisas em vão, vazio, que não serve para nada, sendo que nós não obedecemos. Fala de boca para fora. Glória a Deus, aleluia, meu Deus, meu Senhor, meu Salvador, meu amado Jesus. Mas aquilo de boca para fora é vazio. Estão vivendo doutrina de homens.
Vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo, vocês têm que dar isso, vocês têm que comer aquilo, vocês não podem fazer isso, vocês não podem fazer aquilo, esse dia é para isso, essa hora é para isso, a sua casa tem que ser assim, e aí, tudo vazio. Doutrina de homens, mas não honram ao Senhor. E vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens. Deixa o mandamento de Deus e retém os mandamentos dos homens, o ensinamento dos homens. Jesus cumpriu a lei, né? A lei veio até João Batista. Ali agora vem a nova aliança, vem nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nos chamando ao arrependimento, porque o reino do céu já chegou. Jesus está te chamando a você e a mim a se arrepender cada dia mais e pedir a Ele fé nele, mas não é uma fé construída, eu montar uma fé dentro de mim. É realmente eu pedir ao Senhor que ponha essa crença dentro de mim, que realmente eu acredite, que Ele realmente é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador de toda a humanidade, daqueles que crê no nome dEle, que se achega a Ele. Então, não vamos, irmãos, ter falar de Jesus vaziamente, como os hipócritas, como se fosse de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não queira a doutrina dessa forma. Honra o Senhor, mas de boca para fora. Honra o Senhor verdadeiramente, nem que sabe um pouquinho. Que Deus abençoe e medite aqui em Marcos, no capítulo 6, capítulo 7, do versículo 6 a seguir, mas na verdade você vê aí no versículo 1 a tradição dos anciãos, está falando, né? E reuniu-se à volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, quer dizer, não lavaram a mão. Eles vieram até Jerusalém e viram os discípulos de Jesus, e ali os discípulos de Jesus comendo, sem lavar a mão, sem nada. Eles ficaram observando. A mesma coisa é hoje. Tem homens ensinando doutrina de homem, você precisa fazer isso, você tem que fazer aquilo, outro. Então, quer dizer, em vão honram o Senhor. Deus abençoe a vida de vocês, é uma meditação, é uma reflexão para nós podermos meditar e pensar bem, se nós não estamos honrando o Senhor somente de boca para fora. Se em vão estamos honrando o Senhor. Eu acredito que não. Tem muito homem de Deus, mulher de Deus, que honra o Senhor sim, tem fé e tem temor e tremor. Que o Espírito Santo de Deus abençoe vocês, guie vocês cada dia mais. Agradeço a Deus pela vida de vocês inscritos no canal. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Se inscrevam. Sempre vamos ter aqui uma pequena meditação, uma palavra do Senhor, para nosso encorajamento, nosso alimento espiritual. Eu também preciso dos meus irmãos, primeiramente de Jesus, mas também dessa comunhão com os irmãos, da gente assim estar junto, unido, repartindo esses dons, esses talentos maravilhosos, dado por Deus sem hipocrisia, tá bom, meus amados? Tomem cuidado. Que Deus abençoe a vida de vocês, fiquem todos na paz, em nome de Jesus.